Existem 5,7 milhões de brasileiros com deficiência auditiva. Destes, 176.067 são incapazes de ouvir. Curitiba possui uma população de 1.751.907 habitantes. Destes, 79.184 têm algum grau de deficiência auditiva e 3.621 são integralmente surdos. Assim, 4,52% da população curitibana apresenta algum grau de deficiência auditiva. A vida é um conjunto das nossas emoções, a soma de todas as sensações que podemos ter nesse espaço de tempo em que habitamos a Terra. Nossas sensações se dão através dos nossos sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão. Quem nunca se emocionou assistindo a uma peça de teatro ou até mesmo chorou ao ver os primeiros passos do filho? Aquela sensação maravilhosa do cheiro de café fresquinho, a sensação de tocar a pessoa amada, escutar aquela música linda que nos faz lembrar de bons momentos ou comer a sua comida preferida. Mas agora, imagine sua vida sem nenhum tipo de som. Assim é a vida de Bruno, Charlotte, Cláudio, Bruna, Leandra e de muitos outros surdos. No início é um desespero, porque tudo que você quer para um filho é que tudo seja perfeito. Quando você descobre que o filho é surdo, parece que o mundo caiu. Mas quando você começa a viver nesse meio, você começa em escolas especiais, médicos especializados, aí você vê que não é, ele é só diferente. Mas você já parou para pensar que existem pessoas que nunca ouviram e que jamais ouvirão? Imagine-se por um minuto sem ouvir nada, poder ver, mas não poder ouvir as pessoas conversando, e você nem sequer imaginar do que se trata. Mesmo Simone podendo ouvir as mais belas canções e todos os tipos de sons, com a descoberta da surdez de seu filho Bruno, sua vida, de certa forma, silenciou. Eu, como cidadão, vejo a igualdade. O surdo e o ouvinte são iguais. São todos iguais. São todos inteligentes. Não há nenhuma diferença. Na televisão, antigamente, eu olhava, parecia indiferente. Olhava e não entendia nada. Eu queria me esforçar, eu queria entender. Queria a legenda e não tinha. Não tinha intérprete. Eu tinha que olhar na internet. Buscar as informações pela internet. Todos sabemos o que é uma pessoa com deficiência. Porém, o que realmente sabemos sobre as barreiras enfrentadas pelo surdo? Se não tem uma base, não tem uma educação para que o surdo seja inserido desde pequeno, isso é difícil. Se o surdo nasce, é descoberto, antes da gravidez, se a família tem condições e já sabe, então há essa possibilidade de inserir desde pequeno. O surdo vai ter contato com os outros surdos e ele aí em si adquire a primeira língua, que é a língua materna dele, desde que nasceu surdo. 100% vai ser a língua brasileira de sinais, Libras. Eu acho melhor usar Libras, pois é melhor a comunicação. Porque no português é difícil descobrir o significado das palavras. Eu prefiro Libras. De manhã eu assisto o Jornal Paraná. É muito ruim. Falta melhorar muitas coisas. Por causa da legenda, eu entendo uma coisa. Mas quando peço explicação para minha mãe, ela fala diferente do que eu entendi. A legenda não combina. Se tiver intérprete, eu vou entender mais claro, pois explica melhor. Acho que era bem interessante ter esse intérprete, porque com certeza em alguns momentos ele ficou, deixou de entender muita coisa, ficou deficiente a informação para ele que poderia ter ajudado mais. Então eu acho que realmente ficou deficiente e prejudicou.
Acho que é uma falta de respeito, literalmente. Acho que tinha que ter, porque os meios estão aí, é falta de interesse pura e simples, e até a própria impunidade, digamos, dos nossos governantes em relação a isso, porque eles estão vendo que não tem, a lei existe e não acontece nada. Eu não assisto muito a televisão, mas vejo e percebo o closed caption. A legenda é ruim, trava, as palavras são erradas. Já entendi errado, porque faltou qualidade na legenda. Não lembro totalmente da história. Depois conversei com outra pessoa e era totalmente diferente. Mas a legenda falou aquilo para mim. Quando as Torres Gêmeas, né, que teve aquele ataque nos Estados Unidos, né, que ela pensou que tinha sido assim um acidente, ter caído, né, não um ataque, né. Isso daí ela ficou meio assim, sabe, ela não entendeu, né, que estava sendo atacado, né. Se fala tanto de inclusão, mas é uma inclusão na exclusão, porque só coloca lá o surdo na escola para dizer que ele está incluindo, mas ao mesmo tempo ele não está incluindo em nada, porque você não tem acesso, como nós sabemos, ainda há falta de tradutores e intérpretes, não só aqui no Paraná, em Curitiba, mas em todo o Brasil, porque é uma formação ainda inicial, que está, né, aí de profissão, enquanto o reconhecimento tem aí seus 3 anos. O fato de você ter uma pessoa num espaço da televisão falando em Libras, já começa a trazer esse mundo para dentro da nossa realidade. E quando você tem os telejornais com intérpretes de Libra, você passa a ter dentro das casas todas um espaço dessa discussão da inserção. Como o surdo, né, não tem esse aprofundamento, digamos que na língua portuguesa, ele vai encontrar essas barreiras aí quando ele for fazer a leitura, né, na legenda, seja em qualquer tipo de conteúdo. Por quê? Né, isso daí é um pouco da questão da língua portuguesa na modalidade escrita. Se ele não tem um embasamento, não foi, pode-se dizer, se ele não aprendeu nas séries iniciais, ou se não teve um instrutor para instruir, isso vai refletir na hora que ele for ver. E os ouvintes, no começo, não aceitavam fazer trabalho junto comigo. Pois eles pensavam que eu, sendo surda, sou diferente dos ouvintes. Eles tinham preconceito. Eles precisam saber que o surdo é esforçado e somos iguais aos ouvintes. A surdez é uma deficiência que dificulta o aprendizado da linguagem portuguesa nos primeiros anos da escola, se não houver o auxílio da família e de pessoas especializadas em educação especial. Nós vivemos uma realidade de 2 mundos absolutamente distintos. Para quem é ouvinte, se você ver 2 surdos conversando em línguas brasileiras de sinais, você vai ver que você desconhece completamente aquele mundo. Na verdade, você é surdo para Libras. E o surdo, quando vê 2 ouvintes conversando, tem absoluta certeza, assim como nós ao ver a Libras, eles também não conseguem perceber a leitura labial. Pode até, em alguns casos, ser praticada, mas você precisa estar falando, olhando para a pessoa, né? Uma pessoa com muito treino. Quer dizer, você nem imagine, 2 ouvintes, que a leitura labial seja uma saída viável para que os surdos sejam incluídos. Ele não é. A Libras é uma linguagem que consegue atingir a realidade deles. Quando eu era pequena e assistia desenho, era mais fácil assistir o Piu Piu, Tom e Jerry, Pernalonga, que era mais visual e era mais fácil de eu perceber para eu entender melhor. Eu perguntava para minha mãe
para minha irmã e elas me explicavam os filmes também. Eu assistia o Rei Leão, assistia e perguntava para minha irmã. E para entender melhor, eu assistia de novo. Se não teve um instrutor para instruir, isso vai refletir na hora que ele for ver. Porque daí envolve sempre aquela questão. Viu a informação, ele tem a imagem. O surdo é 100% visual. Ele vai ter a imagem televisiva, por mais que tenha a legenda lá, vai ter um conceito, uma palavra ele não entendeu, mas ele vai querer saber. Daí envolve um pouco o papel da família, onde vai estar passando aquela informação do jeito que o surdo venha compreender. Por isso daí volta, né, nessa questão. Seria importante, né, a presença do intérprete nos telejornais. Muitos surdos ainda vivem em total exclusão. Você consegue imaginar a sua vida hoje sem a televisão? O casal Cláudio e Leandra é um triste exemplo de que ainda existem surdos que vivem praticamente fora da realidade, por falta de acesso à informação. Mas há um mês antes, quando eles não tinha condição nenhuma, não tinha como entender nada. Ou era só que passavam, não, era só as imagens. Só as imagens e às vezes ela ali que se revoltava, dizia, a mãe não escuta, nem o pai não quer deixar a gente escutar, mas não é quem não queria, porque não estava ouvindo. Então daí ela mesma ia lá e levantava o volume. E também com a inclusão do intérprete de Libras, a gente atingiria esse percentual de pessoas com necessidades especiais e de uma forma, um valor mais agregado de informação. A gente é uma TV pública e o nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas possível, né? E até por ser um percentual razoável da população que tem necessidades especiais, eu acho que é muito importante sim a gente dar essa condição das pessoas poderem ter acesso ao conteúdo da TV educativa. Ana Tercila, com quantos anos a sua filha aprendeu a falar em Libras? Ela está com 9 anos. 9 anos? 9 anos. E a senhora fala em Libras para poder se comunicar com ela? Não. Não fala? Não fala. Quando a sua filha assiste alguma coisa na TV e quer entender o que está passando, como que vocês fazem essa tradução para ela? Olha, aliás, a gente não faz a tradução. Às vezes ela vem até a gente, chamar a gente para ir ver o que está acontecendo. Daí ela larga a voz da televisão para a gente ver. E ela fica desesperada, porque ela não escuta, ela faz assim pra gente, ela não está escutando nada. Pode vir o volume que for. Sim. Ela tem aparelho, o marido tem aparelho, mas eles não escutam. Eu acho que o Closed Caption ajudou bastante, realmente. Para o Bruno, eu acho, especificamente, não foi tão difícil, porque a gente sempre tentou desenvolver a leitura, a escrita, o português na vida dele. Mas é muito deficiente, porque a forma que é escrito, a forma errada que vem escrito, há inclusive junções de verbos que ele já não faz e vem errado na forma que escreve. Então, por isso eu acho que a Libras é imprescindível nas mídias e nos jornais, telejornais. Na televisão não tinha legenda. Eu via as imagens se mexendo. Eu não entendia. Então eu perguntava para minha mãe o que estavam falando. Com o desenvolvimento, conseguir colocar legenda. Mas as palavras estavam erradas. Com erros ortográficos, demorava para aparecer as palavras. Eu também não entendia. Mas quem realmente se importa se o povo surdo está recebendo a informação de forma integral? Eu quero ser professora de surdo e mudo, para fazer sinais para os surdos. É que eu quero ajudar mais pessoas. Eu acho que tem que ter um intérprete para ajudar muito eles. Eles vão conseguir entender, vão conseguir se comunicar, vão entender o que está acontecendo no mundo em volta deles. Nossa, para eles assim vai ser um crescimento muito grande, né? Eu antigamente tinha alguns amigos ouvintes. A minha dificuldade, primeiro, era de me encontrar com eles, me comunicar, conversar. Conforme os dias foram passando, eles foram desenvolvendo a mesma linguagem que a minha. Às vezes, íamos jogar futebol. Todos gostavam e se divertiam. Conforme eles iam crescendo, desenvolviam uma comunicação própria deles.
Acho que não tem intérprete por falta de pesquisa sobre a cultura do surdo. Pesquisar como é o entendimento do surdo. Pois o surdo é diferente do ouvinte. Nunca foi divulgado, eu nunca vi na mídia, num jornal, falando desses direitos. É muito pouco. Tem, mas casos isolados, e porque a gente foi atrás. É porque como você está no meio, você toda hora fica buscando informação, é na internet, é no jornal, numa revista, ou com contato com pessoas que estão, que acabam te contando e você vai atrás. Mas nunca muito claro pelas redes, pelas mídias. É um pouco frustrante, porque você ouve, por exemplo, de modo geral, na mídia fala bonitinho da inclusão, disso, daquilo, e na prática é tudo, não acontece, é pura conversa fiada. E eu posso dizer isso com experiência de 26 anos, que sempre foi falado a mesma coisa e nunca aconteceu nada. Então, a inserção de intérpretes de língua brasileira de sinais nos telejornais possibilitaria que os surdos começassem a ter acesso real ao mesmo mundo de informação. O mundo da informação é o mundo que constrói as tuas... primeiro constrói o teu universo, que depois vai passar a fazer parte da tua discussão, a tua construção ideológica, a tua construção política, a tua construção, né, de visão de mundo, na economia, na cultura e nos mais variadas formas. Para o casal Cláudio e Leandra, a vida não tem sido fácil. Devido a dificuldades financeiras, até um mês atrás, eles não possuíam uma televisão com o recurso Closed Caption. Pois, mas se você gosta de escutar... Eles sabem, só não ouvem. Eu acredito que daí a inserção do intérprete de Libras dentro, né, dos telejornais seria um viés a mais para o surdo compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Se é um surdo que não tem tanto conhecimento na língua portuguesa, mas tenha domínio na língua de sinais, se o intérprete está sinalizando, ele vai prestar atenção no intérprete e toda a informação vai estar, né, sendo passada fielmente aquilo que, né, dando também até credibilidade para os telejornais. Então, a importância do intérprete da língua brasileira de sinais nos telejornais, ela é muito grande na medida em que nós resolvermos adotar este grupo absolutamente excluído hoje da informação como participantes do mesmo país, da mesma nação que a gente faz parte. Enquanto a sociedade não se convencer de que esse grupo de excluídos tem de ser incluído, né, a gente vai continuar vendo esse descaso hoje de jornais que não falam àquela população que é surda. Mas o surdo vai lutar. Eu acho que futuramente vai existir. Demora um pouco, mas acho que vai acontecer. Poema Meu Abraço, de Aline Lira. O que cabe dentro da poesia? Tudo cabe? Não há espaço vazio. Há preenchimento, acolhimento, abraços. O abraço é a coisa mais universal. Cabe o passo, cabe o laço, o sinal e a comunicação. O gesto, a gramática, a expressão, a sinalização. E tudo cabe dentro da poesia. Os sonhos, os sons dos pássaros, a chuva e tudo cabe. E tudo voa pelas mãos. Meu abraço à inclusão.